Graça e paz, igreja, amém? Graça e paz, você que está em casa, que não pôde estar conosco, que essa palavra venha de encontro ao seu coração, em nome de Jesus, amém? Abra suas Bíblias em Jó. Hoje nós vamos falar sobre Jó. Foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Jó 30, a partir do versículo 1. Jó 30, a partir do versículo 1. O texto ele é extenso, mas ele é necessário para que nós possamos entender o que o Senhor quer falar conosco. Amém? Jó 30, a partir do versículo 1 até o 31. Amém? Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. De que também me serviria a força das suas mãos, a força de homens cuja a velhice esgotou-se-lhe o vigor? De míngua e fome se debilitaram, e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos, e o seu mantimento eram raízes de zimbros. Do meio dos homens eram expulsos, gritava-se contra eles como se contra um ladrão, para habitarem nos barrancos dos vales e nas cavernas da terra e das rochas. Bramavam entre os arbustos e ajuntava-se debaixo das urtigas. Obrigada. Eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome, e da terra eram expulsos. Mas agora sou a canção e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir. Porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantam os moços, empurram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Desbarataram-me o meu caminho, promovem a minha miséria, uma gente que não tem nenhum ajudador. Vem contra mim como uma grande brecha, e revolvem-se entre a assolação. Sobrevieram-me pavores, como vento perseguem a minha honra, e como nuvem passou a minha felicidade. E agora derrama-se em mim a minha alma, os dias da aflição se apoderaram de mim. De noite se me transpassam os meus ossos, e o mal que me corrói não descansa. Pela grande força do meu mal, se demudou a minha veste, que como a gola da minha túnica me cinge. Lançou-me na lama, e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, mas tu não me respondes. Estou em pé, mas para mim não atentas. Tornaste-te cruel contra mim. Com a força da tua mão, resistes violentamente. Levantas-me sobre o vento, faze-me cavalgar sobre ele, e derrete-te-me o ser. Porque eu sei que me levarás à morte,
e a casa do ajuntamento destinada a todos os viventes. Mas não estenderás a mão para um montão de terra, se houver clamor nele e na sua desventura? Porventura, não chorei sobre aquele que estava aflito? Ou não angustiou a minha alma pelo necessitado? Todavia, aguardando eu o bem, eis que me veio o mal. E esperando eu a luz, eis que me veio a escuridão. O meu íntimo ferve e não está quieto. Os dias da aflição me surpreenderam. Denegrido ando, mas não do sol. Levantando-me na congregação, clamo por socorro. Irmão, me fiz dos dragões e companheiro dos avestruzes. Enegreu-se a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimados do calor. Pelo que tomou a minha harpa em lamentação, e a minha flauta em voz dos que choram. Amém? Queridos, Jó descreve o estado miserável em que ele estava nesse capítulo. Eu gostaria que vocês fechassem seus olhos, curvassem suas cabeças e vamos orar para que o Senhor revele o que Ele quer falar conosco. Amém? Senhor, nós engrandecemos o Teu nome, ó Pai. Te bendizemos, Senhor, e te pedimos a revelação da Tua palavra para as nossas vidas, para as nossas mentes, para os nossos corações. Que o Espírito Santo venha invadir as nossas vidas de uma forma sobrenatural, Pai. Que nós venhamos a entender o propósito do Senhor, ó Pai, para que essa palavra se cumpra na minha vida e na vida dos irmãos. Deus, em nome de Jesus, nos abençoe, ó Pai, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos dê conhecimento da Tua palavra, Pai. Abençoe as nossas vidas, Senhor, para que nós possamos avançar e seguir rumo ao alvo, que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, o tema desta mensagem: quais são os seus questionamentos? Você tem muito questionamento? Você tem pedido a Deus muita coisa? Ou tem reclamado de muita coisa que você queria e que Deus não fez? Então, o Senhor pergunta para mim e para você: quais são os nossos questionamentos? Qual questionamento que você tem hoje? O que te atrapalha de estar na presença do Senhor? Eu vou contar para vocês. Jó aqui, nesse capítulo 30, ele falou do estado miserável dele. Só que aí nós pensamos assim: não, mas a fé de Jó é inabalável e ele está falando aqui que ele estava no estado miserável? Sim, porque Jó era humano. Ele era humano. A fé dele foi inabalável? Com certeza absoluta. Mas ele era um homem humano. Por que ele faz esses questionamentos? Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Morreram todos no mesmo dia. Você consegue imaginar, você está na pele de Jó? Morrer todos os seus filhos, 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas, na mesma hora. Imagina você enterrando todos os seus filhos no mesmo dia. Às vezes, acontece coisas tão pequenas com a gente começa a questionar: Deus não está me vendo. Eu falo isso, queridos, porque já aconteceu comigo. E eu creio que aconteceu com cada um de vocês aqui também, porque às vezes nós não paramos para pensar aquilo que a gente começa a reclamar com o Senhor. E o Senhor nos fala que nós temos que nos preocupar com os nossos questionamentos, porque Ele tem dado muito mais do que aquilo que nós merecemos, na verdade. Então Jó fala aqui do seu estado miserável,
Mas quando ele chegou ao ponto de falar isso, além dele perder os seus filhos, ele perdeu todos os seus bens. Todos os bens que Jó tinha, ele perdeu. Porque nós sabemos que o inimigo foi visitar o Senhor. E aí o Senhor perguntou para ele: você conhece o meu servo Jó? Ele estava andando na terra, estava rodeando a terra. E ele falou com Deus: você sabe por que ele te adora? Porque você dá tudo, o Senhor dá tudo o que ele precisa. Ele tem tudo. Então quem tem tudo tem que adorar, né? Mas queridos, não é assim. Não é assim. E o Senhor permitiu que ele tocasse em tudo que Jó tinha, menos na vida de Jó. E Jó perdeu até a sua saúde. Jó, ele ficou num estado tão deprimente, que aqui ele fala dos ossos dele. Queridos, imagina o que é a pessoa perder tudo, perder os seus filhos, perder os seus bens, e ainda perder a sua saúde. Alguém consegue imaginar? E aí, o que você tem questionado para o Senhor a respeito da sua vida? Talvez você perdeu o seu emprego, perdeu um amigo, sei lá, perdeu um relacionamento, e está achando que a sua vida acabou. E aí o Senhor vem abrir as nossas mentes e os nossos corações, para que nós possamos entender o propósito dEle nas nossas vidas. Porque quando Ele deixa algo acontecer conosco, é porque Ele está preparando algo lá na frente. O Senhor sonda os nossos corações, Ele sabe do que eu e você somos capazes de passar. Ele não dá um fardo maior do que aquilo que nós conseguimos carregar. E assim Ele fez com Jó. E Jó, nessa situação, ele suportou todas as perdas. Ele suportou tudo aquilo que o Senhor permitiu que acontecesse na vida dele. E aí o que aconteceu nessa caminhada? Nessa caminhada os amigos foram visitar. Queridos, quando a gente recebe uma visita dos amigos, dos irmãos da igreja, é muito gostoso, né? Aí a gente pensa: nossa, agora eu vou receber aquele abraço de amor, aquele abraço que o Senhor mandou trazer para mim, aquela coisa gostosa que a gente precisa, porque nós somos assim, nós precisamos dessa atenção. E queridos, hoje na nossa igreja, Ministério Ser Feliz, só não tem esse abraço de amor quem não quer, porque nós temos aqui o projeto MDA, que é um abraço que a igreja dá para as pessoas. Então, se alguém aqui, você que está em casa, não participa desse projeto MDA, procure um líder, procure o pastor, a pastora, e receba esse abraço, porque é o Senhor que preparou para mim e para você. Isso que acontece aqui conosco. É o Senhor que manda esse abraço de amor. E Jó, quando ele recebeu esses amigos, queridos, o que aconteceu? Os amigos começaram a criticá-lo, a falar que tudo aquilo que estava acontecendo é porque ele tinha pecado. Porque infelizmente as pessoas são assim. Elas falam além, né? Elas não conhecem realmente o que está acontecendo. E a crítica, infelizmente, ela é maior do que a ajuda, né? Para aquelas pessoas que não têm o coração voltado para Deus. Aquelas pessoas que ainda não entenderam o propósito do Senhor nas nossas vidas. Porque quando a gente entende esse propósito, nós agimos diferente, nós somos pessoas diferentes, nós somos pessoas moldadas, transformadas, nós somos pessoas como Jó. Gente, é lógico que ele tinha que desabafar, nós desabafamos também. Isso é normal na vida de qualquer pessoa. Aí você pensa assim: não, eu sou crente, eu não posso. Pode sim, o Senhor está ouvindo, o Senhor quer te ouvir. E agora eu te pergunto: você suportaria tanta perda? Será se algum de nós aqui suportaríamos perder tanto e ainda continuar exaltando e adorando o nome de Deus?
o Senhor colocou esse questionamento na minha mente. Poxa vida, nós temos muito que aprender, nós temos muito que fazer ainda, porque às vezes nós perdemos coisas materiais que podem ser construídas ou compradas novamente, e ficamos numa depressão. Infelizmente tem crente que entra em depressão, tem qualquer tipo de pessoa que entra em depressão por causa de uma perca material. E o Senhor vem trazer à nossa mente o que Jó passou, tudo o que ele suportou, e como que ele foi firme e fiel, perseverante na presença do Senhor. E é isso que o Senhor quer de mim e de você, perseverança, para que nós possamos avançar e caminhar para o alvo que é Jesus Cristo. Que nada venha nos desanimar. O Senhor é conosco, mesmo que Ele permita que algo ruim aconteça com a minha ou com a sua vida, Ele é conosco. Nós estamos aqui somente de passagem. Aqui não é o nosso lugar. O nosso lugar é lá em cima, é no céu, na eternidade com o Senhor. E quando todos nós entendermos isso, a vida vai ser mais leve, vai ser mais fácil. Amém? É assim a nossa caminhada com o Senhor. É uma vida leve, mesmo em meio a tanta luta, a tanta dificuldade, a tantos problemas, que nós possamos adorar a Ele cada dia mais, que nós possamos exaltar Ele cada dia mais, que nós possamos engrandecer a Deus cada dia mais, que nós possamos abrir as nossas bocas e falar dEle cada dia mais, porque tem muita gente que ainda não conhece o Senhor, e nós temos esse privilégio. Nós temos o privilégio de conhecer a Deus e de sabermos aonde nós vamos morar. Só que, queridos, nós vamos sozinhos? Nós precisamos levar conosco as pessoas. Nós precisamos falar do amor de Deus. Nós precisamos falar o quão grande e maravilhoso é o Deus que nós servimos, que nós exaltamos, que nós adoramos. Tem pessoas que nunca ouviram falar. Tem pessoas que, talvez, um lance de televisão ou de rádio, mas uma pessoa chegar para ela e falar do amor de Cristo, tem muitas pessoas que ainda não teve essa oportunidade. E hoje o Senhor convida eu e você para abrirmos a nossa boca e para falar do amor dEle. Amém? Então, Jó, mesmo diante de tanta luta, de tanta dificuldade, ele continuou firme na presença do Senhor. Ele sim, teve os questionamentos dele? Teve. E ele teve ainda esses amigos, né, que não cooperaram em nada, que foram lá para acusá-lo. Nós vivemos isso, nós temos pessoas que olham para nós e nos acusam. E aí, nós vamos desistir? Nós vamos paralisar? Nós não vamos continuar a nossa caminhada porque os amigos estão nos criticando? Claro que não, queridos. Claro que não. E aí, nessa luta, nessa batalha, acredito que cada um aqui já passou por alguma luta, que essa luta fez o quê? Com que a pessoa se aproximasse do Senhor. Eu falo isso porque eu vivi uma luta que me fez aproximar do Senhor. E eu glorifico e exalto a Deus pelo que Ele permitiu que eu passasse. Porque talvez se não fosse por essa luta, eu não estaria na presença do Senhor. Então, queridos, quando você não estiver entendendo aquilo que está acontecendo com você, coloque seu joelho no chão, pede o Espírito Santo para te falar, te dar direção, porque é assim que o Senhor trabalha. Amém? Aí nós vamos lá em Jó 42, gostaria que vocês acompanhassem comigo. Então, Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe a glória. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, por que Jó está respondendo o Senhor? Porque quando Jó questionou a Deus, Deus falou
dele. Ele criou o céu, Ele criou a terra, Ele criou as aves, todos os animais, Deus fez tudo. E isso Ele foi falando com Jó. E Jó no final, no capítulo 42, ele fala: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes. Glória a Deus, só Ele que pode tudo. E nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, falei do que não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vejo com os meus olhos. Glória a Deus. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Antes, Jó só ouvia falar de Deus, agora ele conhece a Deus. Ele tem intimidade com o Senhor. E o Senhor hoje nos convida a ter intimidade com Ele. E aí você vai levar para sua casa e pensar: quais são os meus questionamentos? O que eu tenho questionado com Deus? E aí o Senhor vai falar com você, porque o Senhor é um Deus que não deixa ninguém sem resposta. Só não ouve a resposta do Senhor a pessoa que não está atenta a ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? E Jó aqui, ele se humilhou na presença do Senhor e ele declarou que o Senhor agora, ele conhece ele não só de ouvir falar, mas ele conhece ele de conversar. E nós podemos viver isso nas nossas vidas. Às vezes nós pensamos: poxa vida, eu não vou para a igreja mais não, eu não vou servir esse Deus mais não, porque tudo que eu peço Ele não faz, porque a minha vida só dá tudo errado. Então, queridos, o Senhor vem nos falar nesta noite, que Ele é conosco, Ele cuida de cada detalhe. Não se preocupe com o que você está perdendo hoje. O Senhor manda te dizer que a única coisa que você não pode perder é a sua salvação. Porque aqui na terra nós estamos de passagem e com Ele nós vamos morar eternamente. Amém? E aí nós vamos lá em Jó 42, do 10 ao 17. E queridos, quando começa, a história de Jó, como eu falei aqui, Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 juntas de jumentos. E ele tinha muitos funcionários. Ele era o maior que todos do Oriente. Aí às vezes a gente pensa assim: nossa, mas ele perdeu demais, né? Ele perdeu muito e continua adorando a Deus? Sim, ele continua adorando a Deus. E aí, o que Deus faz? Quando nós somos fiéis ao Senhor, quando nós vivemos debaixo da unção e da graça de Deus, não existe outro caminho, as bênçãos elas vão correr atrás de nós. Não tem outro caminho para quem realmente entrega a sua vida verdadeiramente ao Senhor, que vive conforme a vontade de Deus, que adora a Deus em espírito e em verdade. Quem não está fazendo isso está perdendo tempo. Porque, gente, é o maior investimento que um ser humano pode fazer, é adorar a Deus,
é servir a Deus, é ser comprometido com Deus, é estar na presença de Deus, é buscar intimidade com Deus, é ter seu secreto com Deus. Jó, ele teve tudo restituído, porque ele caminhou com o Senhor. Nós não estamos falando de coisas materiais, não. Porque o Senhor, Ele é um Deus tão tremendo, tão maravilhoso, que Ele dá deliberadamente. Em momento algum aqui eu vi Jó pedindo Ele. Vocês viram? Quem leu aqui Jó? Jó pediu de volta? Pois é, então vamos lá. Capítulo 42, do 10 ao 17. Vamos ler. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Amém? Quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conhecera, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi, e 1.000 juntas de jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, o mesmo tanto que ele tinha antes. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Querem Apuque, e em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto, viveu Jó 140 anos. E viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Vocês entenderam aqui que Jó orava pelos amigos que foram lá denegrir a imagem dele, falar que ele pecava? Jó fez exatamente o contrário, em que o mundo manda a gente fazer. Quando alguém pisa no seu calo, o que você quer fazer? Pisar no dele. Só que o Senhor fala, quando bater na tua face, dê a outra. E assim Jó fez, queridos. Jó orou por aqueles amigos que foram visitar ele, por aquelas pessoas que tentaram prejudicá-lo. E o Senhor abençoou ele, tudo em dobro. E os filhos, a mesma quantidade que ele tinha, e da mesma forma, 3 filhas e 7 filhos. Então, quando nós confiamos no Senhor, queridos, a gente não precisa se preocupar. O Senhor, Ele é o dono do céu e da terra, Ele é o dono da minha e da sua vida. E o Senhor pode fazer qualquer coisa infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou do que aquilo que pensamos. O Senhor, Ele é maravilhoso. E aí o que me veio à mente? Como que nós adoramos Ele pouco? Como que nós fazemos pouco por Ele? Ele é tão bom. Ele guarda as nossas vidas na palma da mão. E se algo acontece conosco, é porque Ele permitiu e é para a glória dEle. Porque às vezes nós passamos por lutas, por algumas fases difíceis, mas o Senhor é conosco. Ele não deixou que Satanás tirasse a vida de Jó. Ele deixou Satanás tocar na saúde de Jó.
E queridos, se tem alguém em casa ou alguém aqui que tem alguma enfermidade, que está desesperado, que acha que não tem solução, o Senhor vem te dizer que tem solução. A nossa solução se chama Jesus Cristo. A solução dos nossos problemas se chama Jesus Cristo. Não existe nada que Ele não possa fazer. Então, queridos, em nome de Jesus, pense quais são os seus questionamentos. Pense por que você que está em casa não está vindo na igreja mais. O que aconteceu com você? Você esqueceu desse amor maravilhoso, desse amor imenso pela sua vida? Então, queridos, nós temos que entender que o Senhor tem cuidado de cada um de nós na palma das mãos dEle. Que o Senhor tem feito a diferença na minha e na sua vida. Cada dia que nós colocamos a planta dos nossos pés nos lugares onde levamos a palavra dEle. Então fica mais um recado para você, principalmente que está em casa. Se você ainda não participa do projeto MDA, do Ministério Ser Feliz, este é o momento. O Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida. Nós temos que avançar. Nós temos que plantar nesta terra. Nós temos que levar a palavra do Senhor onde colocarmos a planta dos nossos pés. Que nós possamos entender isso, queridos. Nós não estamos aqui para falar, Senhor, Senhor, me dá um carro, Senhor, Senhor, me dá aquilo ou aquilo outro. Não. Nós estamos aqui para falar, Senhor, Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos, Tu és o Deus das nossas vidas, nós engrandecemos somente ao Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor cuida de nós, ó Pai. E é esse Senhor que nós temos que profetizar e falar lá fora, falar para as pessoas que ainda não conhecem de Deus, que não ouviram falar de Deus, que nós sejamos profetas deste tempo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça. O que o Senhor mandou eu falar foi só isso. E não precisa delongar, né? Eu acredito que cada um aqui entendeu o que Deus quis falar com você. Que o Senhor possa nos abençoar, para que cada dia mais nós possamos entender e viver de acordo com a vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. E agora coloca na sua mente, quais são os seus questionamentos? Comece a falar com Deus. Quais são os seus questionamentos? E o Senhor vai te responder. Amém? Aleluias, Deus. Nós te adoramos, Pai. Tu és maravilhoso. Ensina-nos, Senhor, a ter uma fé inabalável como a de Jó, Pai, em nome de Jesus. Perdoa os nossos questionamentos, ó Pai. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas falhas, Deus, em nome de Jesus. Nós sabemos que o Senhor é o Deus maravilhoso, que é o Deus que cuida. Nós te pedimos em nome de Jesus, enche-nos, Senhor, do Teu Espírito Santo, da Tua unção, da Tua graça, para que nós possamos avançar na Tua obra, para que nós possamos cumprir o ID do Senhor, para que nós possamos orar pelos nossos inimigos, Deus, e que possamos ver o avivamento que o Senhor há de fazer nas nossas vidas e nas vidas próximas a nós, ó Pai. Oh Deus, toda glória seja dada a Ti, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa acordar os adormecidos, Deus, em nome de Jesus. Acorda aquelas pessoas, ó Pai, que se desviaram dos Teus caminhos. Aquelas pessoas que não sentem mais o Teu Espírito Santo fluir na vida delas. Vá de encontro, Senhor, a essas pessoas, para que elas possam ter o renovo do Senhor na vida delas, Pai. Oh Deus, nós clamamos, Pai. Usa-nos, Deus, capacita-nos, Senhor. Usa a Tua igreja, a Tua noiva, para cumprir o ID do Senhor.
Em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos, Senhor, vem nos encher do Teu Espírito e unção. E alcança, Senhor, essas vidas perdidas. Que o Senhor possa nos usar, ó Pai, para nos aproximarmos delas. E o Senhor fazer e completar a Tua obra, em nome de Jesus. E que nós possamos ser adoradores de excelência, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Glórias te dou, ó Pai. Santo, 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 santo é o teu nome, Deus. A ti toda honra, glória, louvor e adoração. Hoje e para sempre, Deus. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória. Glória a ti, Deus.